E se você acordasse como um vilão secundário no seu romance de fantasia sombria favorito? Foi exatamente isso que aconteceu com Han, que não tem magia, nenhuma habilidade social e um futuro que parece um desastre prestes a acontecer. Sua única chance de sobreviver é dominar uma habilidade que ninguém leva a sério. Tudo o que ele quer é passar pela academia sem se machucar, mas será que ele pode realmente mudar seu destino? Ou os problemas estão logo ali na esquina? Vamos descobrir. Reencarnar é uma aposta. Você pode acabar como uma barata rastejando pelo chão, mas voltar como um humano é como ganhar na loteria, e o nosso protagonista acabou de acertar o prêmio. Depois de trabalhar até a morte em sua vida passada, ele finalmente tem um recomeço como humano. No entanto, ele descobre que está no corpo de Hansa, um vilão secundário que morre logo no primeiro capítulo de um romance sombrio que ele costumava gostar. Ao ver as estatísticas desse pobre coitado, ele sente que está preso a um destino horrível e amaldiçoa a roleta do destino por essa péssima escolha. Como se não bastasse, ele está em uma instalação auxiliar para magos negros, o que só piora sua situação. Ele lembra que Hansa tinha um grande potencial devido às suas habilidades mágicas naturais, mas foi expulso da Academia Ardell por falta de habilidades práticas. Agora, ele está cercado por pessoas misteriosas que comentam que ele é um estudante da Academia Ardell e se perguntam se ele pode ser útil. Ele lembra que esse foi o momento infeliz em que Hansa começou a se interessar pelos magos negros e se aproximou deles. Como ele suspeitava, um dos magos percebe que ele pode ser útil e o manda segui-lo. Enquanto andam, o mago pergunta se ele sabe como se juntar ao grupo, e ele responde que sim, mas por dentro está apavorado. Ele sabe que para se juntar à magia negra é preciso matar um membro e fazer um juramento, sem chance de voltar atrás. Para piorar, ele também sabe que essa organização, incluindo Hansa, será exterminada pelo protagonista do romance. Ele começa a bolar um plano de fuga, mas antes que possa agir, um alerta do sistema aparece repentinamente, avisando para ele sair imediatamente. Chocado com esse aviso inesperado, ele congela no lugar. De repente, um grito alto ecoa pela instalação. Os magos negros ao redor reagem e tentam descobrir o que está acontecendo no porão, mas avisam Han para ficar onde está se quiser sobreviver. Assim que eles saem, ele vê a oportunidade perfeita para fugir. Ele corre sem rumo, completamente esgotado, até parar e reclamar que está perdido. À frente, ele vê uma porta trancada e uma luz fraca se aproximando. Antes que possa reagir, uma voz profunda de um mago negro o assusta. Ele se abaixa e escuta dois homens conversando sobre uma criança que escapou do terceiro andar do porão. Quando eles vão embora, Han analisa o local e tenta abrir a porta trancada, mas ela não se move nem um pouco. Frustrado, ele lembra das habilidades mágicas de Hansa e tenta canalizar sua energia nos dedos para quebrar a fechadura, mas não consegue. Ele se sente drenado e sem esperanças. Quando acha que nada pode piorar, ouve algo se aproximando. Ele se prepara para o pior, mas para sua surpresa, vê um pequeno dragão. O dragão agarra sua roupa, querendo ser pego. Han o levanta e diz diretamente que não pode cuidar dele. O pequeno chora como um bebê, impossível de ignorar. Então ele acaba cedendo e levando o dragão junto. Enquanto corre, resmunga que o dragão está fazendo isso de propósito e que ele não tem jeito para cuidar de ninguém. De repente, ele tem uma ideia: testar os poderes do dragão. Assim que o encara, o sistema aparece e desbloqueia sua habilidade de domador, perguntando se ele quer domar o pequeno dragão e mostrando suas habilidades. Ele descobre que o dragão tem uma habilidade de lança-chamas, e ao ver isso, lembra de alguns detalhes de sua vida passada. No entanto, fica irritado porque não há um botão de aceitar no sistema. Ele percebe que terá que domar o dragão da mesma forma que Hansa fez no romance. Ao começar a prática, ele percebe que tem uma boa experiência e talento para domar criaturas. Usando gestos com as mãos, ele ganha a confiança do dragão, garantindo que ele pode confiar nele, mesmo sem saber se está fazendo certo. Pouco a pouco, o dragão se acalma e flutua no ar. Quando pousa, Han se pergunta se realmente tem controle sobre ele, mas decide testar. Ele manda o dragão quebrar a fechadura da porta. O dragão avança sem hesitar, pula e morde a corrente, quebrando-a como se fosse nada. Han fica chocado. Foi tão fácil. Com a porta aberta, eles estão prontos para escapar. No entanto, ele ouve passos se aproximando e sente um mau pressentimento. Quando olha para trás, vê que foi avistado pelos homens, bem na hora de fugir. Preso e sem saber o que fazer, ele se lembra de um feitiço básico de fumaça ensinado na Academia Ardell, usado para se esconder. O problema é que ele nunca o testou antes. Sem alternativas, ele respira fundo, se concentra e imagina segurando uma arma, enquanto canaliza energia para a ponta dos dedos. Ele torce para que o feitiço encha a caverna de fumaça. Felizmente funciona, e ele cria uma pequena luz na ponta dos dedos. Os magos congelam por um momento, enquanto ele rapidamente lança o feitiço, fazendo uma nuvem de fumaça envolvê-los. Então, aproveita a chance para correr até a porta. Mas, no instante em que está prestes a abri-la, uma mão fantasmagórica aparece de repente e o agarra pelo pescoço.
bolso. Ele fica completamente chocado e não consegue respirar enquanto a mão o sufoca, jogando-o no chão. Seu mascote corre até ele, enquanto ele se pergunta se aquele é o fim. O mago sorri de forma cruel e diz que Han não pode escapar e deveria se sentir grato por ter uma morte indolor. Deitado ali, sentindo-se derrotado, Han percebe como é injusto ter sido trazido de volta à vida apenas para morrer novamente. Justo quando toda a esperança parece perdida, ele se lembra de um último truque. Seu mascote se agarra ao seu manto, sentindo sua ansiedade. Han diz ao dragão que ele precisa confiar nele se quiser se libertar. Ele pede desculpas pelos erros do passado e pede ajuda. O pequeno réptil abre as asas, caminha com confiança até o feiticeiro e libera uma enorme rajada de chamas. O fogo envolve o mago, que grita de dor. A mão fantasmagórica que apertava o pescoço de Han desaparece, finalmente libertando-o. Quando o perigo passa, o dragão volta para seu dono. Han não esperava esse desfecho, mas se sente grato por ter um companheiro tão fiel. Ele diz ao dragão que lhe deve sua vida e promete cuidar dele. Mas, antes de mais nada, precisam fugir. Eles atravessam um deserto escaldante em busca de uma caverna para descansar. Aliviado por estar longe dos magos das trevas, Han sente o calor e a sede o desgastando. Até mesmo o dragão parece exausto. Ele jura que nunca mais deixará aqueles magos pegá-lo. Enquanto caminha, avista uma carroça e se aproxima do velho cocheiro, pedindo uma carona. O homem pergunta se ele pode pagar. Sem hesitar, Han tira um cartão dourado do bolso e pergunta se aquilo é suficiente. O velho fica surpreso ao ver o cartão e o reconhece como sendo da Academia Ardell, que concede benefícios especiais. Depois de pensar um pouco, ele concorda em deixá-lo subir. Han agradece e se acomoda na carroça. Quando ficam mais confortáveis, o cocheiro pergunta para onde estão indo. Han hesita, percebendo que fugiu sem um plano. Com os magos das trevas provavelmente atrás dele, sua melhor opção parece ser a Academia Ardell. É um lugar onde ainda pode haver pessoas querendo sua cabeça, mas também é perfeito para se esconder, assim como no romance que ele leu. A jornada de Han na Academia Ardell começa. Lá, conhecemos Senen, uma assistente de professor do segundo ano. Ela admira os pisos de mármore, os lustres elegantes e acha os uniformes dos alunos muito sofisticados. Seu sorriso desaparece quando vê Han chegar, coberto de poeira e com uma aparência cansada. Selene não acredita que alguém tão desleixado tenha entrado na impecável academia. Revirando os olhos, se pergunta como ele conseguiu passar pelos portões. Sem perceber a irritação dela, Han esconde seu dragão dentro do manto, mas o pequeno está inquieto e quer sair. Ao notar que Senen deve ser uma professora, ele pergunta se está atrasado. Ela confirma que sim, mas decide ignorá-lo, lembrando-se dos boatos sobre Hansa e sua estranha obsessão por magia negra e bonecos em tamanho real. Ela acha que ele só vai causar problemas. Assim, apenas diz para ele se apressar e entrar. Han agradece e segue para dentro, enquanto Senen reflete sobre como sua visão das coisas mudou desde que se tornou professora do segundo ano. Ao entrar na sala, seus colegas começam a cochichar e fofocar sobre ele ser estranho. Eles acham esquisito que alguém que chegou de carroça pareça tão pobre. Han ignora os sussurros ao seu redor, pensando que provavelmente está destinado a se tornar o vilão maluco de quem todos falam. Sentado no fundo da sala, ouve partes das conversas dos colegas, especulando que ele pode ter conseguido uma vantagem porque algum professor passou a mão na cabeça dele. Han se pergunta se sua família pagou alguém para ajudá-lo, se algum professor realmente vê potencial nele ou se alguma torre de magia lhe deu uma recomendação. Mas seu foco principal é sobreviver nesse mundo sombrio. Ele traça dois objetivos. Primeiro, encontrar um esconderijo tranquilo. Sendo um vilão de baixo nível, conhecido por ser violento e desajeitado, seu destino pode ser terrível, como ser enterrado vivo pelo herói. Como a academia está fechada para o ano letivo, ele tem tempo para descobrir o que fazer. Han não sabe por que morreu antes, mas pode estar ligado a crimes desconhecidos ou questões não resolvidas. Ele prefere tentar algo, mesmo que falhe, do que encarar aquele futuro sombrio. Seu plano de reserva é se formar e garantir um futuro estável. Como sua família rica cortou relações com ele por causa do passado, concluir os estudos na Academia Ardell é sua melhor chance de ter uma vida segura. Para evitar problemas, ele decide manter distância do protagonista e não chamar atenção. Quando o professor entra na sala, Han o reconhece. É o professor Grint, do Departamento de Magia. O professor elogia os alunos do segundo ano por seu desempenho e comenta que o melhor estudante está elevando o nível da turma. Isso só torna as coisas mais difíceis para ele, já que os alunos da academia têm entre 14 e 19 anos, e o lugar é altamente competitivo, apenas 10% se formam com honras. Isso faz nosso protagonista se perguntar como ele pode competir com o poder insano do personagem principal no grupo de magia negra, já que ele só quer viver uma vida tranquila. Parece quase impossível. De repente, o professor diz que
que qualquer um que não atender os padrões não poderá participar de sua aula. Han fica surpreso quando o professor lhe dá um olhar sério, quase como se estivesse sob um holofote. Em seguida, o professor compartilha o cronograma dos exames e bate sua bengala no chão, invocando uma ilusão para fazer um anúncio. Nosso protagonista fica impressionado com a magia avançada do feitiço. A projeção explica que, depois de um ano, ele poderá escolher 3 matérias para os exames escritos e práticos. Ele gosta da ideia de ter escolha, mas suspeita que as coisas não serão tão simples assim. O professor então explica que apenas alguns alunos poderão escolher suas matérias, e a ordem será determinada por ordem de chegada. Ele até sugere fazer um sorteio para decidir a sequência. Nosso protagonista acha injusto deixar seu futuro nos exames ser decidido pelo acaso, mas, sem escolha, precisa agir rápido para salvar suas notas. Ele sente que sua sorte já tinha acabado depois de lidar com aqueles magos das trevas. O professor então pega uma esfera e anuncia que Han será o primeiro a escolher. Pegando-o de surpresa, Han começa a pensar que talvez sua sorte ainda não tenha acabado completamente. Ele examina as opções de matérias e rapidamente percebe que deve evitar qualquer coisa muito prática ou relacionada à necromancia. Conforme analisa as opções, todas parecem difíceis e ele tem dificuldades para escolher. Mas então, uma matéria chama sua atenção: exploração de aritmética e fórmulas mágicas. A princípio, parece complicado, mas ele imagina que essa pode ser a escolha mais fácil. Além disso, ele sabe que é bom em memorização, então acha que pode dar conta. Seus amigos comentam sobre sua escolha e dizem que a aritmética é a opção mais fácil. Eles ficam aliviados por ele ter escolhido essa matéria, já que também estão enfrentando dificuldades para decidir. Enquanto conversam, Han escolhe rapidamente suas outras 2 matérias, e uma delas parece ser administrável. Mais tarde, ele está estudando sozinho na biblioteca e se lembra do tempo em que foi estagiário de veterinária. As matérias que escolheu o fazem lembrar de seu curso de ciências veterinárias. Ele começa a estudar exploração de aritmética e fórmulas mágicas, mas percebe que a matemática ali é completamente diferente. Suas fórmulas antigas podem não servir mais. Depois de revisar essa parte, ele pega outro livro para estudar. Ele está tão concentrado que esquece completamente seu pet dentro da bolsa. Outros alunos começam a suspeitar quando seu dragão tenta sair se contorcendo. Han rapidamente o empurra de volta para dentro da bolsa para evitar ser notado. O pequeno dragão quer sair e brincar, mas Han o mantém escondido para evitar problemas. Trazê-lo poderia ser útil, mas também chamaria a atenção demais. Percebendo que a biblioteca não é o melhor lugar para ele agora, Han decide sair e vai para a área de treinamento subterrânea da academia. Ele diz ao dragão que pode correr livremente, achando que é a oportunidade perfeita para testar suas habilidades de domesticação, já que já aprendeu toda a teoria. Quando ele pede um ingresso para a área iniciante, a funcionária olha surpresa para seu dragão e comenta sobre ele levar um dragão para a zona de novatos. Ao perguntar o nome do dragão, Han percebe que ainda não o nomeou. Ele então pergunta ao dragão qual é seu nome e a criatura responde animada: Shime. Han continua pensando em um nome melhor, mas Shime parece irritado, pois não entende por que precisa de outro nome. Enquanto pensa, Han sugere nomes como Drake e Charizard, achando que são nomes incríveis, mas o dragão fica furioso e dá sinais de que pode cuspir fogo nele se não escolher um nome decente. Vendo a reação do bichinho, Han escolhe um nome único e marcante: Basil. Ao ouvir esse nome, o dragão imediatamente parece mais animado. A funcionária percebe isso e diz a Han que a área de treinamento pode acomodar 2 pessoas, mas que já há alguém treinando no outro lado. Em seguida, ela o leva até a sala de armas e explica que os equipamentos ali são um serviço de aluguel para os alunos. Han observa as armas e acha que parecem meio fracas, provavelmente porque são gratuitas, mas decide não reclamar. Ele sabe que precisa ficar mais forte e deve ser grato pelo que tem. Então, ele escolhe um escudo e uma varinha. A funcionária os leva até a área de prática para iniciantes e abre o portão. Han sente uma mistura de emoções ao entrar, pois o lugar se parece mais com um jardim tranquilo, o que o surpreende um pouco. Enquanto explora, ele nota um slime e pensa que até os monstros de baixo nível parecem gentis ali. No entanto, ele não sente o mesmo. Ele pergunta a Basil se ele consegue ver os slimes, e quando o pet responde que sim, Han decide que vai explodi-los. Basil fica chocado com a frieza de seu mestre, mas sabe que não tem escolha. Então, ele avança. Enquanto derruba os slimes de bloco, Basil começa a se divertir, e seu mestre percebe que os instintos de dragão dele estão despertando. Ele murmura para si mesmo que o pequeno dragão assustado não existe mais, enquanto vê Basil rasgar os inimigos sem esforço. Decidido a melhorar suas habilidades, Basil continua vagando até ouvir sons estranhos. De repente, é atacado, mas gira rapidamente e se defende a tempo. Os slimes de bloco voltaram para se vingar, e ele percebe que, com sua força atual, não pode enfrentá-los todos ao mesmo tempo. Mas, com um plano em mente, sente-se confiante de que pode derrotá-los um por um.
Nosso garoto pergunta a Basil se ele está pronto e sugere usarem seu movimento clássico. Basil salta e lança um jato de fogo, queimando os monstros rapidamente. Impressionado com o poder do dragão, o garoto diz que precisam continuar treinando para ficarem ainda mais fortes. Após horas de treinamento, eles caem no chão completamente exaustos. O garoto menciona que domar Basil e lançar feitiços o deixaram drenado. Vendo Basil focado nele, promete que vai trazer um petisco saboroso para ele quando voltarem ao dormitório. Enquanto isso, Basil cochila tranquilamente por perto. O garoto percebe algo acontecendo abaixo e decide verificar. Ele vê uma estudante, a mesma mencionada anteriormente, treinando com sua besta. O animal age de forma desajeitada, enquanto a garota fica frustrada porque ele não obedece seus comandos. Observando a cena, o garoto percebe que ela está lidando com a situação da maneira errada. Ela grita para que a besta volte e sente, mas o animal a ignora completamente e sai correndo. Irritada, ela corre atrás dele, reclamando que a criatura vai se arrepender quando for pega. No entanto, ao encontrá-lo, percebe que sua besta selvagem agora está sentada calmamente ao lado do nosso protagonista. Curiosa, ela se pergunta como Han conseguiu domar seu animal tão facilmente. Quando ele a vê, pergunta se aquela criatura indomável pertence a ela e diz que tem observado suas dificuldades. Han sugere que o jeito dela de domar o monstro não é o mais adequado. A garota parece um pouco perdida e desanimada. Han explica que se emocionar demais só deixa a besta ainda mais inquieta. Surpresa, ela não acredita que Han realmente está lhe dando dicas. Enquanto reflete sobre o que ele disse, lembra que a Artol Academy é a melhor escola de todo o Império. Adele, uma maga da Terra, sempre esteve entre os 3 melhores alunos da academia. Mesmo vinda de uma família comum e enfrentando muitas dificuldades, suas habilidades são impressionantes. No entanto, para sua infelicidade, ela acabou tirando o exame que mais tem dificuldade: Introdução ao Controle de Bestas. Ela chama isso de azar, mas, no fundo, sabe que realmente não é boa nessa área, por isso está treinando tanto. O que realmente a deixa confusa é Han. No ano passado, ele não conseguiu domar nem mesmo um slime, e ela viu ele falhar bem na frente dela. As pessoas dizem que ele se interessa por magia negra, e ela sempre o considerou meio rabugento e perdido. Mas agora, de alguma forma, ele conseguiu fazer seu feroz Hellhound se acalmar e até agir de forma carinhosa com ele. Incrédula, ela pergunta como ele fez isso. Han apenas responde que a besta está calma agora e que ela pode pegá-la de volta. Adele a pega no colo e agradece. Han então pergunta por que ela escolheu um Hellhound, já que é uma escolha difícil para um domador iniciante. Orgulhosa, ela responde que domar um monstro tão complicado tem um grande significado para ela, especialmente sendo sua primeira vez. Ela quer provar do que é capaz. Entendendo o ponto de vista dela, Han brinca que achava que ela escolheria algo mais fácil, como um bichinho que gosta de tomar banho de lama. Irritada com a provocação, Adele retruca, lembrando das falhas dele no passado. Enquanto conversam, Adele não consegue evitar pensar em Han. Ele fala com ela com tanta naturalidade, mesmo ela sendo apenas uma plebeia e ele um nobre. Seu olhar se volta para o pequeno dragão ao lado dele. É impressionante que Han já tenha conseguido domá-lo, ainda mais sendo apenas um estudante do 2º ano. Ele realmente parece ter mudado. Eles seguem até onde os slimes de bloco estão. Adele verifica se é o lugar certo, já que Han sugeriu que ela treinasse ali para se conectar melhor com sua besta. Quando ele dá o sinal positivo, ela mergulha na tarefa, cortando vinhas e grama para alcançar os slimes. Han menciona que quase os derrotou antes, mas que eles continuam reaparecendo. Adele o tranquiliza, dizendo para ele não se preocupar. Adele diz que vai cuidar da situação e pede um momento para se preparar para enfrentar os slimes. No instante em que a veem, os slimes atacam, mas ela os derrota com um único golpe, deixando uma enorme marca no chão. Han fica impressionado, mas não perde a chance de provocá-la, dizendo que sua técnica parece mais que ela está enterrando os slimes vivos. Adele fica irritada, mas finge que está ignorando ele. Enquanto isso, um slime ainda está por perto e, de repente, se move para atacá-la. Para sua surpresa, Han lança um feitiço contra o slime do nada. Adele fica chocada, pois se lembra muito bem de que Han não sabia usar magia. Ele, casualmente, pergunta se ela não percebeu que o slime estava voltando para atacá-la. Ainda um pouco atordoada, Adele finge que já estava ciente da situação. Enquanto ele começa a se afastar, comenta que é um alívio se ela realmente sabe o que está acontecendo. Mas, enquanto ele se afasta, Adele percebe algo. Na verdade, ela não sentiu o slime se aproximando por trás. Além disso, ela nota que o feitiço e a flecha mágica de Han são bem mais precisos do que ela esperaria de alguém que acabou de começar a usar magia. Han está prestes a dizer algo, mas é interrompido quando um erro inesperado ocorre na dungeon, ativando um alarme que ecoa por todo o lugar. Os dois entram em ação imediatamente. Han pergunta se Adele sabe de algo que possa ter causado isso, mas ela está tão confusa quanto ele. Enquanto isso, no escritório do diretor, um funcionário informa o diretor
honorário sobre um problema na dungeon de treinamento. O diretor pergunta o que está acontecendo e quais alunos estão lá dentro. Ao ouvir que Han e Adele estão envolvidos, ele suspira e comenta que Han sempre causa problemas. Ele insinua que perder Han não seria um grande problema, mas quando se trata de Adele, a história é diferente. Ela tem talento e um futuro brilhante pela frente, então sua segurança é uma prioridade. O diretor também observa que Han não tem muitas habilidades e provavelmente terá dificuldades em uma dungeon perigosa. Se houver um problema no sistema mágico da dungeon, os monstros podem ficar muito maiores e mais poderosos do que o normal. Ele ressalta que Han realmente não tem chances e sugere que a equipe se prepare para o pior. De volta à dungeon, Han e Adele estão conseguindo se virar por enquanto e já derrotaram vários slimes, mas os monstros continuam surgindo sem parar. Parece que nunca vão acabar. Adele reclama que os slimes estão ficando cada vez mais assustadores e que aquele lugar parece um inferno. Frustrada, ela grita que os slimes não param de aparecer e jura que nunca mais quer ver um slime na vida. Enquanto Adele surta, Han não consegue deixar de achar a cena engraçada. Ele percebe que, mesmo exausta depois de enfrentar tantas ondas de monstros, Adele ainda está conseguindo se manter firme. Ele pensa que, apesar de suas habilidades em domar monstros não serem tão boas, sua esgrima é tão impressionante quanto a de um profissional. Isso faz com que Han se pergunte se ela poderia ser a maga da Terra que está destinada a se tornar uma grande feiticeira. Mas, ao mesmo tempo, ele acha estranho ver alguém tão forte como ela treinando em uma área para iniciantes. Para Han, ser chamado de mago espadachim não é grande coisa. Ele está cada vez mais impressionado com Adele. Apesar do temperamento forte, ela não olha para ele de cima. Mas, enquanto ele se perde nesses pensamentos, Adele percebe que ele está distraído e lidando com os monstros sozinho. Irritada, ela se pergunta por que ele está apenas acenando para si mesmo em vez de ajudá-la. Han percebe que já estão ali há mais de 3 horas sem nenhuma comunicação do lado de fora. Ele se pergunta se alguém sabe que eles estão com problemas e se isso explica a falta de ajuda. Adele responde que é assim mesmo, já que apenas 30 minutos se passaram no mundo exterior. O tempo dentro da dungeon passa mais devagar. Para ela, essa situação é uma boa chance para treinar. Han tenta entender por que ninguém respondeu ainda. Ele diz que, mesmo que saibam o que está acontecendo e venham resgatá-los, ainda terão que aguentar por várias horas. Eles precisam continuar lutando contra os slimes até a ajuda chegar, o que parece uma tarefa impossível. Adele se irrita ao ouvir as palavras dele e explode, dizendo que ele está sendo muito negativo, como se já tivessem aceitado a morte. Han, sarcástico, diz que jamais falaria algo assim e claramente se diverte com a discussão. Ele pede que Adele ganhe um pouco de tempo para ele. Ela fica confusa e pergunta o que ele está planejando, mas Han apenas diz que ela descobrirá no momento certo. Ele lembra que ela precisa manter os slimes afastados, pois ele não precisa de muito tempo para fazer o que precisa. Adele fica um pouco desesperada e pergunta por que ela tem que lidar com tudo sozinha e o que ele pretende fazer enquanto ela cuida dos slimes, mas Han apenas ignora a pergunta. Han entra em ação com seu plano. Basil está um pouco ansioso em relação a Adele, mas Han o tranquiliza, garantindo que está tudo sob controle. Enquanto caminha, ele nota algumas vinhas brilhantes iluminando o ambiente. Ele menciona que já leu sobre elas na história e sabe como lidar com a situação. No romance original, a masmorra do erro destacava muito a diferença entre as habilidades de Han e Hansa. Antes, Hansa teve muita dificuldade para lidar com essa parte da masmorra e com essas vinhas irritantes, mas agora Han está empolgado em encontrá-las e pede para Basil reunir mais delas. Basil olha ao redor e sai rapidamente para procurar o restante. Enquanto espera, Han reclama que os leitores sempre o criticam por usar essa tática, chamando-o de perdedor e vilão. Segurando uma vinha especial, ele murmura para si mesmo que não merece todo esse ódio. Enquanto isso, Adele está lutando contra um slime, mas está começando a ficar sem mana. Ela se pergunta por que Han está demorando tanto e, frustrada, não consegue evitar resmungar contra ele. Nesse momento, Han irrompe na sala, gritando que terminou. Adele se vira e, confusa, vê Han com as vinhas misteriosas, como se tivesse construído algum tipo de barricada. Ela faz um gesto para que ele entre rapidamente, sugerindo que mantenham tudo discreto, já que os slimes estão voltando muito rápido. Mas Han insiste para que ela entre imediatamente. Ele compartilha sua ideia de construir uma parede para segurá-los e derrotar os monstros do lado de fora usando magia de amplificação e fogo. Ele acredita que pode impedir os slimes de se regenerar
regenerarem e fazê-los desaparecer. Han lança um feitiço e cria uma grande flecha verde usando magia de flechas. Então, ele menciona que só falta atear fogo nelas. Virando-se para Basil, ele diz que agora é a vez dele. Os olhos de Basil brilham enquanto ele incendeia as flechas. Han dispara as flechas flamejantes além da barricada. Os slimes percebem as flechas brilhantes e, do nada, explodem em uma grande explosão. Adele assiste impressionada enquanto Han demonstra sua estratégia, tentando entender se esse é realmente o mesmo Han que ela conhece. Os slimes estão desaparecendo e não voltam mais. Então ela pergunta como ele conseguiu isso. Han explica que, ao enterrar os slimes e espalhar seus restos, o veneno deles explodiria ao entrar em contato com magia de fogo. Adele então pergunta se ele tem um plano para evitar que a chuva de fogo atravesse a barricada. Han acena com a cabeça e diz que é uma boa observação, mas as vinhas que usaram são especiais e resistentes ao fogo, então não vão queimar. Contudo, pegando fogo ao redor deles, agora só precisam esperar pelo resgate. Han sente um certo alívio, enquanto Adele reflete sobre como é improvável que alguém como ele a tenha salvado. Na Academia Ardell, os nobres geralmente ignoram os plebeus, então ela começa a suspeitar que Han tem algum motivo oculto. Enquanto isso, Han também nota o olhar estranho que Adele lhe dá e imagina que ela irá agradecê-lo por salvá-la. Adele pode parecer mal-humorada, mas tem um bom coração e, com esforço, admite que está um pouco grata, já que ele meio que salvou sua vida. Han sorri e diz que isso é ótimo, mas pergunta se ela pode fazer um favor para ele. Adele fica um pouco preocupada, tentando adivinhar qual é o favor. Ela pensa que, se for algo simples, pode concordar, mas se for algo estranho, não está interessada. Antes que ela termine de refletir, Han pede que ela mantenha tudo em segredo, desde domar a fera até capturar o slime do erro e construir a barricada. Adele percebe que seu palpite estava certo, mas ainda sente que há algo estranho. Ela não consegue se livrar da sensação de que Han está escondendo alguma coisa e o observa pegar alguns orbes de slime. A parte da limpeza da masmorra foi praticamente ignorada, e os dois professores ficaram claramente perplexos com os erros inesperados. No entanto, decidiram recompensar os alunos por lidarem com a situação sem que ninguém se machucasse gravemente. Mais tarde, Han foi convocado ao escritório do reitor para receber uma grande recompensa. Sentado lá, ele parece aliviado e menciona que entende o valor das recompensas, mas que isso não é algo que o motiva. O que ele realmente quer é ficar mais forte e ajudar sua adorável fera a evoluir. Com o reitor fora, Han e Basil ficam sozinhos. Han verifica Basil e descobre que ele agora é um dragão vermelho. A habilidade de lança-chamas de Basil evoluiu e ele até ganhou resistência a venenos depois do erro na masmorra. Han ainda está intrigado com os planos do grupo de magos das trevas, mas, como Basil veio do porão, está claro que eles têm alguma conexão com isso. Han elogia Basil por ser um filhote talentoso com grande crescimento e habilidades mágicas. Ele está determinado a treiná-lo direito, mesmo que seja um processo trabalhoso. Então, ele mostra a Basil um orbe de slime e pergunta se parece apetitoso. Brincando, Han sugere que Basil experimente, mas ele parece hesitante, como se achasse que aquilo fosse venenoso. Mesmo o dragão estando indeciso, Han consegue convencê-lo a tentar, prometendo que tem um gosto incrível e que comer alguns não faria mal. Depois de muita conversa, Desley finalmente cede e experimenta. Infelizmente, ele acaba vomitando por causa do gosto horrível, e Han admite que nunca provou antes. Ainda assim, Han percebe que o poder mágico de Basil e sua resistência a toxinas aumentaram depois de comer o orbe de slime. Esse orbe realmente melhora os status e acelera o crescimento de mana, algo que normalmente levaria uma eternidade. Basil percebe a diferença e fica viciado nos orbes, comendo cada vez mais e aumentando seus atributos rapidamente. Han apenas observa tudo acontecer, satisfeito com o resultado. De repente, Adele aparece e diz que procurou Basil por toda parte e finalmente o encontrou no escritório do reitor. Ela pergunta se ele está mesmo de boa com o fato de ela levar todo o crédito por ter lidado com o slime defeituoso, já que isso a tornaria muito mais famosa e renderia ótimas recompensas. Han coça a cabeça e responde que não liga para isso, apenas pede para ela falar mais baixo porque está doendo seus ouvidos. Ele comenta que a vida é mais importante do que fama e avisa que limpar a masmorra pode atrair a atenção de uma organização sombria, colocando-o em perigo. Além disso, ele não quer ser tão famoso quanto o protagonista. Adele responde que, se for assim, ele deveria simplesmente ficar quieto, já que ela também não está buscando fama. Han questiona por que ela está sendo tão simpática e diz diretamente que não precisa da pena de alguém que mal conhece, pedindo para ela não tocar mais no assunto. Adele fica irritada e quer saber como ele nunca ouviu falar dela. Ele responde com sarcasmo, perguntando por que deveria se importar e qual é o nome dela. Quando ela diz que se chama Adele, ele fica chocado. De repente, ele percebe que ela é
é a maga incrível de origem comum que sempre fica entre os 3 melhores da academia. Ela é a mesma garota que na história original acaba enterrando ele vivo, e agora está bem ali, perguntando se ele a conhece. Han começa a surtar, pensando que encontrou o maior azar do mundo, já que essa pessoa pode matá-lo no futuro. Ele não consegue parar de pensar nisso, murmurando que essa situação está lhe dando arrepios. Adele percebe seu pânico e pergunta se ele já se olhou no espelho. Ela o arrasta até um para que ele possa ver seu próprio reflexo. Rindo, ela diz que não consegue acreditar que alguém como ele apareceu no escritório do reitor só para pegar alguma coisa. Quando Han vê sua aparência pela primeira vez desde que foi revivido no corpo de Han, ele fica chocado com o quão sujo e desgrenhado está. Ele percebe que as pessoas não o evitam por medo, mas sim porque não suportam olhar para ele. Decidindo manter uma atitude positiva, ele resolve mudar, começando por arrumar o cabelo e se limpar. No dia seguinte, ele entra na sala de aula como se fosse o dono do lugar. Seus colegas começam a cochichar. Alguns acham que ele é um aluno novo porque está muito diferente, enquanto outros o reconhecem como Han, mas não conseguem acreditar na transformação. Enquanto eles comentam, Han faz uma piada sobre ser tão bonito que todo mundo não consegue parar de falar dele. Um colega até pergunta se ele passou por uma transformação e quer saber seu segredo. Han não acredita que Crick, o irritante plebeu ruivo, está tentando bancar o mandão, mas como Han não é o verdadeiro Han, ele se recusa a ser intimidado. Crick continua zombando dele e chamando-o de perdedor, mas Han simplesmente ignora. A coisa muda de tom quando Crick começa a acusá-lo de ter enlouquecido só por cortar o cabelo. Han, calmamente, diz para ele calar a boca ou então sofrer as consequências, pois já perdeu a paciência. Crick argumenta que tem todo o direito de falar, especialmente porque a família de Han o abandonou. Han rebate, dizendo para Crick parar de fingir ser durão. De repente, Basil pula da bolsa de Han, emanando uma aura intensa e um frio assustador. A tensão entre eles deixa Han nervoso, enquanto seus colegas ficam chocados com a presença feroz de Basil. Crick continua provocando Han, mas ele apenas sorri e diz que Crick escolheu o adversário errado para provocar. Conforme Crick fica mais irritado, Han se diverte vendo ele perder o controle. Han vira o jogo e comenta que até mesmo um filhote de dragão pode fazer a diferença, pois o que importa é a habilidade, não o tamanho. Ele avisa Crick que, se algo acontecer, não há volta. Frustrado, Crick diz que Han precisa aprender seu lugar, mas Han o desafia a esperar pelos resultados dos exames para ver quem realmente é o melhor. Crick fica completamente surpreso com o desafio. Depois da aula, Han se lembra da promessa ousada de Crick, que ele latiria como um cachorro se perdesse. Agora, Han só precisa esperar e ver como tudo vai acabar. Han espera que aquilo passe, o que o faz lembrar de sua antiga vida, onde era conhecido por sempre consertar suas próprias confusões. Por isso, as pessoas costumavam chamá-lo de canalha, mas no fundo, ele sempre se levantava contra as injustiças e nunca deixava ninguém derrotá-lo. Sentindo-se orgulhoso de si mesmo, ele é de repente interrompido por seus colegas de classe. Eles perguntam se ele realmente está planejando derrotar Crick dessa vez, brincando que ele teria sorte apenas em passar. Eles riem e zombam, dizendo que ele nem deveria ousar desafiar Crick no exame, como se estivesse se enganando. Mal podem esperar para vê-lo falhar e latir como um cachorro. Nosso herói, no entanto, continua tranquilo, pensando que essa história se repete em todo lugar. Pessoas como eles simplesmente não conseguem deixar os outros em paz, mesmo quando estão indo bem. Ele então olha para um rapaz loiro e pergunta seu nome. O loiro parece um pouco nervoso e se pergunta por que isso importa, mas Han insiste para que ele responda. Sem muita escolha, o loiro diz que se chama Edwin. Ao ouvir isso, Han percebe que Edwin é o príncipe arrogante que utiliza seu status para mandar nos mais fracos. Ele também é o líder dos valentões que tem perturbado Han. Sem perder tempo, Han enfia a mão na bolsa e puxa seu Ted Dragon. Edwin não consegue acreditar no que está vendo. Ele jamais esperava que aquela criaturinha fosse se voltar contra ele. O pequeno dragão avança, pegando Edwin e seus amigos de surpresa. Assustados, eles fogem rapidamente, deixando Edwin para trás, gritando por ajuda. A cena muda para um corredor, onde Adele se aproxima de Han. Ela menciona os últimos rumores que estão circulando e o alerta de que talvez não seja uma boa ideia mexer com a realeza. Em especial, ela cita Edwin, o garoto que ele acabou de enfrentar. Han responde que não se importa, já que foram eles que começaram tudo, e que ele só está retribuindo na mesma moeda. Adele costumava pensar que ele era apenas um valentão com um título nobre, mas agora começa a se perguntar se ele não é mais parecido com um príncipe imperial, que ataca qualquer um que não goste. Ainda assim,
ela o acha um pouco mais suportável e o chama de sem esperança. Chegando mais perto, ela pergunta se todos os nobres são tão ingênuos. Ela aponta como Han fez seu dragão atacar os valentões, jogou uma aposta aleatória com Crick e agora quer vencer Crick em algum tipo de teste. Ela estende a mão e diz que ele tem sorte por ela estar ajudando, pois quem sabe o que poderia ter acontecido de outra forma. Han comenta sobre como ela está aprimorando seu tempo de reação com a criatura dele, enquanto ele a ajuda a melhorar seu controle sobre a magia. Adele ignora o comentário e sugere que comecem um treino. Ela até aposta que, se ele conseguir derrotá-la, talvez tenha uma chance real contra Crick. Han, confiante, responde que vai derrotá-lo com certeza. O treino começa com Adele lançando um feitiço contra Han. Ele rapidamente bloqueia com uma barreira e a luta esquenta. O treino se intensifica tanto que resulta em uma grande explosão. O tempo passa e finalmente chega o dia do exame de admissão. Depois de concluir seu teste, Adele recebe seus resultados. O professor diz que ela terminou a prova de magia em apenas 5 minutos e 31 segundos e lhe dá um A. Adele sorri e agradece. Han a observa comemorar e pensa que, apesar de ter uma vantagem por conta de sua vida passada, não há como negar o talento dela. O jeito que ela domou aquela criatura foi realmente impressionante. Ela é, sem dúvida, uma prodígio, uma protagonista por conta própria. Enquanto reflete, o professor chama Han para o exame. Ele entra no cubo mágico para o desafio de domesticação de criaturas e descobre que terá que enfrentar um monstro virtual no mesmo nível da sua criatura domesticada. O objetivo é vencer a luta. Ele escolhe Kubik e avisa que está pronto. De repente, uma enorme serpente aparece, preenchendo o ambiente com uma aura sombria. É um Adapted Treon, um monstro que Han encontrou pela primeira vez no seu terceiro ano. Seu tamanho e poder deixam claro que um único golpe pode ser fatal. Assim como no romance, Han acalma Basil, dizendo para ele não se assustar. Provavelmente ele quer esse desafio tanto quanto Han. Mesmo parecendo um pouco nervoso, o pequeno dragão é lembrado por Han de que ficou muito mais forte depois de consumir todas aquelas orbes de lodo. Ele apenas diz para Basil se divertir na luta. O dragão parece recuperar a confiança. A batalha começa. Han diz a Basil para se aproximar da serpente, já que ela não enxerga bem. O plano é usar a si mesmo como isca para atrair a atenção do monstro enquanto prepara um feitiço. Han lembra Basil de ficar atento, pois um ataque direto da serpente pode ser devastador. Enquanto Han distrai o monstro com sua magia, Basil se esgueira para seu ponto cego. Han dispara com seu lança-chamas, derrubando a fera instantaneamente. A serpente cai no chão, fazendo a sala em forma de cubo tremer. O professor fica chocado, sem entender como o jovem dragão recém-nascido de Han conseguiu derrotar o poderoso Treon adaptado com apenas um golpe. Han sai da sala e encontra uma multidão agitada com sua vitória. Ele pensa que o efeito do Orb Slim está funcionando muito bem e pergunta ao professor se passou no teste. Com humildade, ele menciona que demorou um pouco, mas conseguiu. O professor anuncia que Han terminou a prova em 12 minutos e 36 segundos, alcançando uma pontuação de nível S. Han fica totalmente chocado. Quando a prova termina, Han e Adele saem juntos. Ela comenta que ele conseguiu um nível S e tem certeza de que ele ficará em primeiro lugar na sessão deles. Han fica feliz, mas também preocupado, porque queria ficar por volta do 15º lugar para não chamar muita atenção. Esse resultado pode atrapalhar seus planos. Adele percebe que ele está um pouco abatido e brinca, dizendo que ele se preocupa demais e pode acabar virando um psicopata. Depois, ela muda de assunto e pergunta como ele se sentiu na prova de aritmética, lembrando que a classificação final é baseada na média das notas. Han responde que as perguntas foram fáceis, mas admite que acertou a questão de Juan de propósito. Adele concorda que também errou algumas e reclama que as provas estavam difíceis demais para ela se sair bem, já que tem dificuldades com matemática. Han brinca um pouco e Adele muda de assunto novamente, comentando que algumas questões nem sequer foram ensinadas em aula. Isso faz Han parar por um momento e perguntar se realmente fazia diferença ele ter errado a questão de Juan. De repente, ele sai correndo. Adele fica confusa e o alerta de que perder o primeiro lugar pode custar sua bolsa de estudos. Ela pergunta casualmente se ele conseguiu resolver a questão 27, a que falava sobre o círculo mágico. Han responde que acha que sim. Adele fica surpresa e pergunta se ele tem certeza. Han, confuso, pergunta se errou algo. Adele diz que pode estar enganada e quer saber se ele tem certeza absoluta. Acontece que ele realmente acertou a questão 27, que ninguém mais da turma conseguiu resolver. Ele fica surpreso porque achou que era a questão mais fácil da prova. Mas agora, se for confirmado que ele acertou, ele teme que seu nome comece a ser muito comentado. No escritório do professor Debert, a professora Selin compartilha as notas e menciona que apenas um aluno acertou a questão 27. O professor Debert fica chocado, pois achava que era impossível resolvê-la, e pergunta quem conseguiu. Selin revela que foi Han e percebe que todas as outras respostas dele estavam erradas de propósito, imaginando que ele resolveu essa
peça só para se exibir. Na verdade, Han encontrou a solução por acaso. O professor Debert se lembra dele como o melhor aluno no exame de domesticação e começa a vê-lo como alguém que realmente pensa no futuro. Mas, apesar de Han querer apenas uma vida tranquila, parece que o destino tem outros planos para ele. No dia seguinte, os rankings são divulgados e uma multidão se reúne em frente ao quadro de avisos. Han primeiro procura a classificação de Crick e, como sempre, ele está em 32º lugar. De repente, os alunos começam a sussurrar. Han fica completamente chocado ao ver que está em 11º lugar. Crick, surpreso, parece pronto para fugir. Han chama por ele e diz para ficar ao seu lado. Enquanto os dois se afastam, os outros alunos comentam ainda mais. Alguns torcem por Han e celebram sua subida para o 11º lugar, enquanto outros zombam de Crick, dizendo que ele está prestes a cair ainda mais. Eles o chamam de arrogante e riem dele. Crick fica envergonhado e não consegue nem olhar para Han. Han pergunta: "Quanto é 1 mais 10? Crick, confuso, responde 2, completamente perdido. Han balança a cabeça, ri e aponta que a resposta é 11, igual à sua nova posição no ranking. O rosto de Crick fica vermelho de vergonha, e Han o provoca, chamando-o de menino do 32º lugar. Crick cerra os punhos, irritado, enquanto Han sorri, certo de que ele ainda cai nas suas brincadeiras. Han dá um leve peteleco na testa de Crick e decide deixar passar dessa vez. Crick, surpreso, grita perguntando por que levou um peteleco se isso não fazia parte do combinado. Han dá de ombros e diz que é um pequeno troco por todo o problema que Crick causou ao intimidar os outros alunos. Crick quer retrucar, mas Han o interrompe, dizendo que eles devem se encontrar mais tarde na sala vazia do clube no porão, para ter privacidade. Crick pergunta por quê, mas Han apenas diz que tem algo para ele fazer e pede que pense bem sobre isso. Han acrescenta que prefere não humilhar Crick na frente de todo mundo, mas que ele deveria considerar suas opções. Crick fica furioso e exige explicações, mas Han, calmamente, pergunta se ele conhece seu pai. Crick acha que conhece Han Tai, o Conde de Sangue que fundou o Império Adel, derrotou magos das trevas durante a Guerra de Magia Negra e acha que Lee está tentando se exibir com seu status nobre para assustá-lo. Han pede a Crick para espalhar rumores. Quando Crick pergunta o que ele quer dizer com isso, Han sussurra algo que deixa Crick completamente chocado, com a mandíbula caindo, sem acreditar que Han está falando sério. Han confirma e pede para Crick espalhar rapidamente. Crick o chama de louco enquanto se afasta. No escritório de Hanai, um mordomo menciona o filho de Hanai, que chama o filho de patético e não parece interessado, focado demais no trabalho. O mordomo fala que Han está enfrentando dificuldades financeiras e passando fome, desde que Hanai parou de ajudá-lo, exceto com a mensalidade e a hospedagem. Hanai ignora, dizendo que a dificuldade ajudará seu filho a recuperar a memória. O mordomo fica bastante ansioso e avisa Hanai que o filho dele pode ser uma pessoa diferente agora. Ele revela que Han ficou em 11º lugar no exame de promoção, o que choca Hanai. O mordomo continua, dizendo que agora as pessoas chamam o jovem mestre de compassivo, honesto e bonito. Hanai fica muito confuso com essa mudança repentina e começa a interrogar o mordomo, se perguntando se o filho dele está chantageando alguém para espalhar esses rumores. O mordomo afirma que os rumores são verdadeiros. Hanai fica cético, lembrando quando seu filho brincava com magia negra e como ele se arrepende de ter sido rigoroso com a recuperação da memória dele. Ainda assim, isso é uma boa notícia, já que seu filho é quem herdará a propriedade de Kitika. Ele fica animado e anuncia que se seu filho se juntar ao departamento de magia na próxima cerimônia de promoção, ele restaurará todo o apoio financeiro que havia cortado. A cena muda para um caixa eletrônico mágico, e o nosso protagonista não acredita no que vê quando checa seus resultados do exame. Ele descobre que parte da mesada que ele pensava que estava perdida foi na verdade devolvida. Ele fica chocado com o valor e percebe que pode sobreviver o semestre todo com isso. Ele se sente grato pelo apoio do pai e animado por seu plano ter funcionado. Ele se dá parabéns por ser tão esperto. Enquanto aproveita o momento, Adele liga para ele, perguntando o que ele está fazendo e dizendo que é hora de ir ao auditório para a cerimônia de promoção. Eles vão juntos, e enquanto Han caminha pelos corredores, começa a lembrar de coisas do romance original. Na Academia Ardell, os estudantes do 2º ano são divididos em departamentos diferentes, conforme suas habilidades. O departamento de magia abrange várias habilidades mágicas e oferece muita experiência prática. O departamento de ciências naturais mistura magia com pesquisa e experimentos,
além de conteúdo acadêmico. O departamento de teologia explora o lado espiritual da magia, como profecias e adivinhação. Finalmente, o departamento de necromancia é sobre magia negra e feitiçaria de combate. O reitor Ernest anunciou que a cerimônia de promoção começará em breve. Ele diz nos alunos que subam ao palco quando seus nomes forem chamados e coloquem as mãos no dado mágico, que irá identificar suas habilidades naturais e decidir seu curso. No livro original, Han acaba no departamento de necromancia porque quer usar a magia negra para se vingar de todos que o menosprezaram, mas esse desejo o leva a uma derrota bastante difícil. Agora, ele se pergunta se o dado mágico lhe dará a mesma má sorte, mesmo com suas mudanças. Ele sabe que suas escolhas recentes não são exatamente boas, mas espera não acabar como o Han do livro. O reitor chama o nome de Lee, o melhor aluno, que está mirando no departamento de magia. Quando Lee sobe ao palco, todos seus colegas o elogiam, dizendo o quão legal ele é. Nosso protagonista acha que Lee é como o herói da Academia Soul e não consegue deixar de pensar que o visual de Lee é perfeito demais, como se houvesse alguma trapaça envolvida. Ele gostaria de ser o protagonista também, sonhando em ser um cara bonito. Lee coloca a mão no dado mágico, que começa a brilhar. O reitor anuncia que Lee irá para o departamento de magia, e Han percebe que provavelmente acabará indo para lá também. É possível perceber que Lee já esperava isso. Depois, o reitor chama o nome de Soya, a próxima aluna. Quando Soya entra, o protagonista se lembra dela como a incrível maga da luz e amiga de um dos personagens principais. O reitor diz que ela vai para o departamento de magia, como esperado. Eles continuam com a chamada dos alunos, de acordo com a classificação. O aluno de destaque, Seymour Parker, é designado para a necromancia, enquanto Yoon vai para o departamento de teologia. Nosso protagonista observa tudo, surpreso por ver todos esses nomes e personagens familiares ao seu redor. Quando chamam seu nome, ele começa a pensar no que pode acontecer nos próximos 3 anos. Talvez o departamento de necromancia inicie uma rebelião contra a academia, mas seja derrotado pela turma principal. Quando ele toca o dado mágico, espera não ser designado para a necromancia. Enquanto isso, seus colegas estão fofocando sobre ele e seus supostos laços com a magia negra. Quando o dispositivo acende, o diretor fica totalmente chocado e anuncia que Han foi colocado no departamento de magia. Ele sente uma onda de alívio por ter evitado a necromancia, enquanto seus colegas acham difícil de acreditar. Quando ele sai do palco, fica irritado com os olhares curiosos e desconfiados, especialmente dos que se interessam por magia negra. Adele lhe dá um joinha, dizendo que provavelmente vão se esbarrar no departamento de magia. Ele até achou que ela também acabaria lá. Quando ele pergunta se ela está animada com ele no departamento de magia, ela acena com a cabeça, com um olhar doce e fofo que faz Han corar. Ele rapidamente cobre o rosto com a mão, sentindo-se tímido com isso. Notando sua reação, Adele pergunta se está acontecendo algo. Ele diz que está tudo bem e sugere que ela avise da próxima vez que aparecer por lá. Adele fica um pouco confusa com isso, mas a conversa é interrompida quando Lee aparece. Ele diz um oi para Han e menciona que quer ser amigo, já que vão estar no mesmo departamento. Han se sente um pouco estranho com Lee sendo tão amigável e começa a se perguntar o que ele realmente quer. Lee parece um pouco desconfiado, apontando que é meio estranho ele de repente estar interessado no departamento de magia, já que antes não demonstrava esse interesse. Com um aperto de mão relaxado, Lee menciona que está ansioso para formar uma parceria. Sem outra opção, Han aperta sua mão. Lee acrescenta em tom baixo que ouviu que ficaram presos na masmorra antes do exame prático. Han não pode acreditar no que está ouvindo. Lee continua dizendo que, mesmo com Adele por perto, um estudante comum não teria saído da masmorra. Agora ele está realmente curioso para saber que tipo de magia Han usou. Han fica surpreso que Lee saiba disso, especialmente porque o professor estava tentando manter isso em segredo. Han admite que Lee é muito detalhista, o que torna difícil entender o que ele realmente está pensando. Além disso, Lee tem uma personalidade forte e é praticamente o clássico protagonista. Ele é do tipo que acredita que qualquer vilão precisa ser derrubado. Han começa a se perguntar se Lee já pensa que ele faz parte de algum grupo de magia negra e está investigando para ver se ele é uma ameaça. A cena então muda. Han vai para seu quarto, refletindo sobre o burburinho de que a academia construiu um novo dormitório que mais parece um hotel 5 estrelas. Quando finalmente encontra seu quarto e abre a porta, ele fica totalmente surpreso ao ver um cara lá dentro, que parece tão chocado quanto ele. O jovem grita, surpreso, perguntando se ele é realmente Han, apontando para ele. Han fica um pouco confuso e pergunta por que ele está tão
tão espantado em vê-lo. O garoto sorri e diz que está animado por ter um colega de quarto tão famoso, o aluno que fez o critério chorar e até fez a realeza chorar. Ouvir isso faz Han se sentir meio desconfortável, pois o lembra do momento em que Fabian Edwin começou a se achar durão depois da cerimônia de promoção. Ele questionou por que alguém como ele, um nobre, estava interessado em necromancia, enquanto Han estava no departamento de magia. Para desestabilizá-lo, Han soltou que Fabian não era realmente um nobre de sangue puro. Fabian ficou chocado e perguntou como ele sabia, mas Han apenas revirou os olhos e disse para ele se calar e manter aquilo em segredo, insinuando que não iria revelar o segredo dele. Então, Fabian se afastou e pediu desculpas por causar problemas. Fabian se sente muito para baixo, reclamando que não pertence ao departamento de magia. Tudo isso enquanto começa a chorar. Han manda ele parar e o chama de idiota, preocupado com o que os outros colegas poderiam pensar, mas já é tarde demais. Outros estudantes começam a sussurrar, dizendo que Han foi muito rude por fazer Fabian chorar. Han fica furioso, pensando que todo o seu plano de manter um perfil baixo e se formar sem problemas foi arruinado. O garoto se apresenta como Won e menciona que também está no departamento de magia. Won lhe dá um sorriso amigável e diz que sabe que Han é uma grande figura, mas nunca tinha ouvido falar dele antes. Han sabe exatamente quem Won é. Ele é um dos mais confiáveis capangas de Lee, com uma mente afiada e habilidades versáteis, além de uma rede de informações poderosa. Won percebe que Han parece um pouco estranho e pergunta se está acontecendo algo. Han apenas solta um suspiro, pensando em como é azarado por estar esbarrando em todos esses personagens principais. Ele murmura algo sobre conspirações para derrubá-lo, mas rapidamente descarta isso, dizendo que não é nada. Won não acredita muito, então para aliviar o clima, sugere que eles explorem o dormitório depois de desempacotarem, mencionando que tem um mapa-guia e insistindo que será divertido explorar juntos como colegas de quarto. Han fica um pouco inseguro, mas decide ir junto. Enquanto estão na cantina do dormitório, Won comenta sobre as fofocas dos veteranos, dizendo que é muito melhor comer fora. Han pergunta o motivo. Um explica que a comida da cantina é terrível, porque parece um experimento estranho que deu errado, por isso ninguém come lá. Ele menciona que os estudantes estão tão cansados disso que já fizeram reclamações. Han logo decide que não vai comer lá também. Depois de reclamar sobre a cantina, eles seguem para o campo de treinamento de magia, onde a prática nunca para. Um avisa Han para tomar cuidado com onde pisa, ou pode acabar machucado e ter que ir para a enfermaria. Han sugere colocar uma barreira mágica, e concorda com a ideia. Depois de andar por aí, acha que já é hora de voltar para o quarto deles. Nesse momento, o céu escurece e parece que está prestes a chover. Han logo percebe que não é uma chuva comum, mas algo venenoso e mortal. Ele puxa para parar e o pressiona a ir até o prédio principal para avisar o professor sobre o que está acontecendo. Está um pouco confuso sobre por que Han parou de repente, mas Han observa a cena estranha enquanto a chuva cai e molha o gramado enlameado, com cada gota cheia de veneno. O caos começa entre os estudantes, à medida que a notícia se espalha de que a chuva é venenosa e todos devem ficar dentro de casa. As coisas ficam ainda mais tensas quando alguns percebem que algumas pessoas estão desaparecidas, incluindo Adele e Sawyer. Vendo o caos, nosso herói suspeita que a organização de magos negros esteja por trás disso e planeja sequestrar estudantes talentosos como reféns para tomar o controle da academia. Ele percebe que isso pode ser o começo do incidente de sequestro no dormitório. O sistema avisa que o objetivo principal do episódio 4 é salvar e ajudar suas futuras esposas a sobreviverem. Brincadeira, o verdadeiro objetivo é encontrar e resgatar os estudantes desaparecidos. Também avisa que falhar fará ele perder pontos de beleza, mas como ele não tem pontos a perder, ele simplesmente ignora. Adele e Sawyer estão sentadas na floresta, todas amarradas em uma árvore. Adele está lutando para se libertar, mas Sawyer diz para ela se acalmar e economizar energia. Ela explica que as vinhas são bem difíceis de quebrar e que tem procurado um ponto fraco, mas ainda não encontrou. Adele não consegue deixar de se perguntar por que esse homem de manto preto as prendeu naquela árvore. Ela sente que não fez nada de errado para acabar ali e definitivamente não se vê como alguém importante, ao contrário de Sawyer, que tem tudo a seu favor. Adele é apenas uma pessoa comum, sem apoio familiar. Isso a lembra de quando ficou presa com Han naquele labirinto de erros. A ideia de seu rosto aparecendo em sua mente como último recurso a frustra ainda mais. Por que ela está pensando nele, se ele provavelmente está apenas relaxando no dormitório? Sawyer percebe a árvore à frente
mente e sugere que ela pode ser fraca à luz, já que o céu está coberto por uma névoa negra. Adele concorda, lembrando que foi a última coisa que viram antes de serem presas. Sawyer aponta que as nuvens escuras parecem estar bloqueando a luz do sol, especialmente com aquele tronco enorme subindo para o céu. Ela acrescenta que lugares como aquele geralmente deixam a luz entrar, a menos que haja um bom motivo para não deixar. Adele elogia Sawyer por perceber isso tão rápido. Sawyer diz que está pronta para lutar, destacando que a chuva tóxica que cai sobre todos é definitivamente magia negra. Ela menciona que sua habilidade de purificação é uma forma de magia da luz e é a melhor maneira de combatê-la. Adele sabe que a habilidade de Sawyer é poderosa, mas não tem certeza se vai realmente ajudar nessa situação. Sawyer começa a recitar um feitiço, enquanto a luz começa a envolver seu corpo. Adele começa a pensar que talvez essa quantidade de luz realmente resolva o problema. De repente, uma voz interrompe e diz para pararem de brincar. Adele pula quando a árvore ganha vida e a ataca, quebrando o feitiço. Ela fica ferida e completamente exausta. A árvore ri dela, lembrando-a de que, por mais potencial que ela tenha, ainda é apenas uma estudante do segundo ano e muito fraca para enfrentá-la. A árvore libera uma densa névoa negra que dificulta a respiração de Sawyer e começa a afetar sua mente. Ela faz uma proposta difícil de resistir, insinuando que pode trazer de volta tudo o que Sawyer perdeu. A árvore fala sobre tudo o que Sawyer passou desde que entrou na academia e o quão perto está de quebrar. Ela promete a Sawyer seu poder para ajudá-la a superar as dificuldades e voltar para casa, fazendo o acordo parecer muito bom para ser recusado. Com a névoa afetando sua mente, Sawyer começa a achar difícil pensar claramente. Adele intervém e diz para Sawyer se recompor. Ela a lembra de que as duas já passaram por momentos difíceis, mas precisam continuar em frente. Então, Adele se prepara para enfrentar a árvore. Ela pergunta por que o árvore escolheu a Sawyer primeiro e não ela. Curiosa se acha que ela é um alvo fácil. A árvore parece impressionada com sua resistência contra a névoa e dá uma dica de que o talento dela é o motivo de a organização estar de olho nela. Então, a árvore propõe um acordo. Adele pensa que a fixação da árvore nela pode dar a Sawyer a chance de se recompor. Ela acha que a névoa está usando truques mentais para mexer com os desejos deles e enfraquecê-los. Se ela conseguir segurar a barra com força de vontade, pode vencer. Quando a árvore começa a dizer que vai expor os desejos dela, Adele rebate e se recusa a acreditar nas besteiras. Ela realmente espera que Sawyer se recupere logo e decide ganhar tempo provocando a árvore. Ela desafia a árvore a sair de onde está e enfrentá-la, chamando-a de covarde. Ofendida com os insultos, a árvore ataca com suas raízes e insiste que pode derrotar Adele em sua forma atual. Quando o ataque vem em sua direção, Adele fecha os olhos e se prepara para o que parece ser o fim, mas secretamente espera por um milagre. Então, do nada, nosso herói aparece e solta um feitiço super poderoso que manda um raio de luz direto para a árvore. A luz desperta um pouco de esperança em Adele, e ela fica impressionada ao ver que a magia se parece muito com a magia de luz da Cia, mas ao olhar, percebe que Sawyer ainda está desmaiada. Quando o rapaz chega, Adele fica surpresa ao ver Han. Ela não pode acreditar que ele os encontrou e lançou um feitiço de luz tão forte. Han faz uma piada sobre ela estar falando tanto depois de quase morrer e explica que a luz era só um feitiço simples, mas potenciado com um amplificador mágico da mochila deles. Então, ele verifica se Adele está bem e ela, sarcasticamente, diz que sim, perguntando se ele acha que ela é uma perdedora como ele. Brincadeiras à parte, nosso herói sugere que se juntem para lutar enquanto ele segura a espada dela. Adele fica empolgada por estar segurando a espada dos tempos de treinamento deles e fica tocada com a consideração de Han, mas depois ele faz uma piada sobre ela querer enterrar a espada em algum lugar, o que a incomoda um pouco, mas ela ignora e diz que não há por que se segurar agora, já que estão enfrentando um mago negro. Então, um homem de manto negro aparece com dificuldade, parecendo estar com muita dor. Han faz uma piada sobre se a árvore é realmente a forma verdadeira do cara. Nosso herói pergunta por que ele está olhando tão ferozmente e se quer perder o outro olho também. O homem fica furioso e utiliza as raízes para atacar Han. Em vez de apenas bater nele, as raízes se erguem e rearranjam toda a área, dando a vantagem ao homem, que começa a recuperar suas forças. Ele diz que é a vez de Han desaparecer e manda as raízes negras atrás dele. Enquanto isso, a névoa envolve nosso herói, entrando em sua cabeça e preenchendo-a com sussurros tóxicos. Ela o zomba, chamando-o de aluno inútil que nunca vai se formar e dizendo que ele foi abandonado pela família. A voz tenta convencê-lo de que ele estaria melhor com a magia negra. Han ignora o ataque mental fraco e pergunta se aquilo é sério. Ele percebe que o homem está tentando mexer com as memórias de Han para tirá-lo do sério, mas não está funcionando. O homem fica cada vez mais frustrado e exige saber por que sua magia de lavagem cerebral não está funcionando. Nosso herói o chama de fraco, o que só aumenta a raiva do homem. Han percebe que o cara se fundiu com
com a árvore, basicamente se tornando uma com ela. Ele lembra que a enorme árvore baobá é na verdade uma árvore antiga de treliça, uma mistura criada por magos negros para aumentar o poder de lavagem cerebral e a força mental. Mas Han sabe que a solução é fácil, pois monstros como esse dependem demais de seus poderes mentais, tornando-os fisicamente fracos. Ele grita para Adele, se perguntando se ele está certo de que a outra árvore é fraca contra a luz. Ele também menciona que as árvores geralmente não se dão bem contra o fogo, o que faz Adele questionar onde ele quer chegar com isso. Do nada, nosso herói chama seu animal de estimação. O homem fica furioso e exige saber como Han ousa fazer isso. Ele então manda os galhos da árvore voarem para atacar Han, mas Basil responde com uma grande explosão de chamas, queimando as raízes da árvore até virar cinzas. Um galho bate neles, mas Han rapidamente verifica Basil e fica aliviado por o golpe não ter sido tão forte, deixando Basil bem. Mais galhos voam em sua direção e ele não pode acreditar como estão perto de acertá-lo. Quando estão prestes a acertá-lo, alguém corta os galhos. É Adele, que provoca dizendo que ele deve a ela uma. Han ri, admitindo que achou que estava acabado. O tom de Adele muda quando ela aponta que ainda precisam de um último movimento forte para terminar tudo. Ela menciona que Sawyer parece estar de volta ao seu normal, mas nenhum deles se formou ainda. E enfrentar um mago negro está muito além das habilidades deles, ela diz. Se alguém pode fazer isso acontecer, com certeza é o Han. Desta vez, Han tem certeza de que ela está certa. As nuvens escuras acima começam a se dissipar, deixando a chuva cair sobre a árvore. O homem com a capa preta fica chocado e pergunta como isso está acontecendo. Os galhos se enrolaram nas pernas do menino. Ele riu e disse que não acreditava que tinha caído nesse truque. Nosso herói, calmamente, tirou sua varinha e descarregou um raio no galho. O raio atravessou os galhos e atingiu as raízes da árvore abaixo do homem. Um raio massivo disparou de cima, quebrando os galhos e derrubando a árvore. O homem ficou paralisado, em choque, sem conseguir entender o que acabara de acontecer. Ele começou a gritar sobre como essa magia fraca podia ser tão forte e acusou Han de mexer com sua cabeça e estragar tudo. Han estava prestes a ir embora, mas parou quando ouviu o homem murmurar sobre encontrar o cubo. Ele perguntou sobre o que ele estava falando, mas já era tarde. O homem e a árvore já estavam começando a desaparecer. Ele tentava se lembrar e sentia que aquilo era meio familiar, talvez de algo da história original. Então, Sawyer se aproximou, elogiou Han pela estratégia incrível e perguntou se eles precisavam conversar. Sawyer agradeceu e apontou como usar a chuva poderia ajudar a apagar o fogo na árvore e dar um impulso à magia de relâmpago dele, devido à umidade. Han admitiu que ela estava certa, mas destacou que, se ela não tivesse lançado aquele feitiço de defesa de luz a tempo, ele teria sido derrotado. Sawyer disse que só fez isso porque ele deu instruções claras. Han percebeu que ela era muito boa em magia de luz, especialmente pela rapidez com que agia. Enquanto Sawyer estava impressionada com a estratégia dele, ela perguntou por que o mago negro os havia sequestrado. Adele explicou que o plano dele era lavá-los cerebralmente e transformá-los em seus lacaios. Foi então que Han entendeu o quão inteligente e assustadora era a ideia do mago negro, tentando usar 2 dos melhores alunos da Academia Ardell como peões. Além disso, se ele conseguisse lavar o cérebro de Sawyer, a magia de luz comum não teria feito nada contra ele. Basil parecia realmente preocupado e insistia que estava bem, mas ainda estava agindo de forma rabugenta. Ele não pôde deixar de perguntar por que todo mundo estava fazendo um grande drama, quando ele foi o único que machucou as costas tentando proteger o grupo. Adele e Sawyer o repreenderam um pouco. A preocupação deles o pegou de surpresa e o fez perceber o verdadeiro valor de trabalhar em equipe. Ele acabou sorrindo e dando créditos a todos. Momentos depois, enquanto caminhavam por um pântano lamacento, um deles reclamou da lama pegajosa. Han respondeu que ele se voluntariou para aquilo e mandou parar de reclamar. Enquanto isso, Adele e Sawyer decidiram fazer uma pausa e descansar dentro da árvore. Mesmo que o veneno tenha sumido com a morte daquela planta gigante, Han sabia que as áreas selvagens do pântano ainda eram difíceis de atravessar. Finalmente, ele encontrou o que veio procurar naquele lugar sombrio. Ao abrir a porta secreta, ele lembrou de como, na história original, encontrou esse tesouro mágico enquanto salvava Sawyer. Agora era tudo dele, e ele podia decidir o que fazer com isso. Não pôde evitar um sorriso ao ver as montanhas de ouro, pensando que até um vilão perdedor tem que ganhar a vida de algum jeito. Um dos outros perguntou se o tesouro era real e se realmente pertencia a alguém. Han disse que, mesmo que fosse de alguém, essa pessoa já teria ido embora há muito tempo. Ele apontou para
a estátua na entrada, dizendo que era um artefato de 300 anos atrás. Quando Juan perguntou como ele sabia disso, Han saiu de seu devaneio e respondeu que isso era história básica, já que as tribos daquela região costumavam adorar o Cérbero e fazer estátuas como essa. Enquanto alguém questionava se isso era realmente verdade, Basil estava ocupado examinando o ouro. De repente, ele fez um som empolgado que surpreendeu Han. Ele se virou e viu Basil totalmente animado, abraçando uma barra de ouro. Han brincou, perguntando se Basil tinha desenvolvido uma queda por ouro, mas logo percebeu que a barra parecia mais um bloco de queijo. Lembrando o quanto Basil amava queijo, ele se perguntou se o cara se interessava por qualquer coisa amarela. Com um sorriso, ele disse a Basil e Juan para pegarem o quanto quisessem. Enquanto eles examinavam o tesouro, Han tropeçou em um pequeno baú e se perguntou se era o que ele estava procurando. Ele pensou sobre como, no mundo deles, o poder realmente importava mais do que ouro ou objetos brilhantes. A sobrevivência era o que realmente importava. Ele abriu o baú e percebeu que era o tesouro que o herói da história original recebeu após derrotar o Mago Negro. Dentro, havia um item desgastado, que Han achou que parecia um livro de feitiços de magia negra. Ele ficou em pânico. Han está com o livro em mãos e Juan diz para ele largá-lo, pois poderia estar amaldiçoado. Ele pergunta se Han ainda está envolvido com magia negra, mas Han o ignora, dizendo que é só um mal-entendido. Quando ele abre o livro, ele começa a flutuar e brilhar intensamente. Han percebe que o livro está se conectando com ele e se transformando em um livro de feitiços básico. Quando o livro finalmente cai em suas mãos, Han pede para Juan verificar o título novamente. Juan ainda parece um pouco cético, mas vê que é só um livro comum de feitiços. Han percebe que o livro se adapta completamente ao que o usuário precisa, o que o torna muito útil para ficar discreto, não importa se foi o Mago Negro quem o colocou lá. Ele sabe que o livro vale uma fortuna, pois permite aprender feitiços instantaneamente, como um código de trapaça para dominar o que os estudantes da Academia Ardell levariam um ano para aprender. Eles se preparam para sair, já que as pessoas de cima provavelmente estão ficando entediadas, mas Han ouve uma voz chamando-o de estranho. Ele olha para trás, mas não vê ninguém. A voz chama de novo e ele começa a se perguntar se é o único que consegue ouvir. Então, ele olha para o livro de feitiços em suas mãos, que está brilhando, e percebe que isso não é uma coincidência. A voz lhe diz que ele entrou em um novo mundo e que qualquer coisa que ele fizer aqui vai causar grandes mudanças. Han começa a entender o que isso significa. Suas pequenas escolhas podem mudar completamente a história original. Ele percebe que não deveria estar ali, já que no enredo original, ele seria um personagem que não sobreviveria. Han começa a pensar que o livro que ele tem pode ser o livro da profecia que Ki-Man mencionou, aquele que consegue ver através das mentiras e tornar as previsões realidade. Ele fica dividido entre se afastar e não se envolver, mas sua vontade de fazer as coisas certas o puxa para a academia. De repente, uma voz diz para ele agir e ajudar a guiar os milagres do mundo, alertando que ficar parado pode causar destruição. Antes que ele consiga processar tudo, uma onda massiva de poder o sobrecarrega e ele desmaia, começando a questionar se esse é o verdadeiro preço de ouvir as profecias. Han acorda no dormitório e vê Juan parecendo mais aliviado do que alguém que passou em um teste surpresa. Juan diz que Han o assustou muito. Han, ainda meio grogue, pede desculpas e diz que precisa de um tempo sozinho para relaxar, garantindo que está bem. Juan sai para pegar alguns lanches, deixando Han com seus pensamentos. Han começa a perceber que suas escolhas podem ter iniciado uma reação em cadeia que pode deixar os personagens principais mortos e os magos negros vencerem a guerra, fazendo o Império Adel desmoronar como um projeto de grupo mal planejado. Contudo, prestes a desmoronar, ele sente que está condenado, não importa o que faça. Justo quando pensa em relaxar e viver uma vida tranquila, o destino o joga bem no meio de todo o caos. Em sua vida passada, ele fez muitos inimigos e enfrentou traições que o deixaram em um lugar sombrio, e ele não quer passar por isso novamente. Então, quando sente que o mundo está desmoronando por sua causa, ele não pode ignorar a voz que o está instigando a agir. Às vezes, ele questiona por que leva isso tão a sério, mas no fundo, sabe que precisa enfrentar isso de frente. Além disso, ele é o único que sabe como a história da Academia Soul termina, já que é uma alma reencarnada. Acontece que um mago negro estava por trás de todo o sequestro, mas a Academia está mantendo isso em segredo. Mesmo que Han e Juan tenham saído para resgatar Adel e Sawya sem permissão, eles só receberam uma repreensão leve. Han se pergunta se isso vai levar a mais tarefas irritantes e reclama de não ser pago por todo o trabalho. Sua frustração atinge o pico quando descobre que a primeira tarefa prática de magia deles é um projeto de grupo. Ele pensa que projetos de grupo são como estar em um ônibus com um passageiro maluco, um motorista caótico, alguns bagunceiros e até um troll. Ele acha que esses projetos são muito
mais irritantes do que caçar monstros, especialmente porque tomam muito tempo na aula prática de magia da Academia Soul. Ele se pergunta se terão que entrar em masmorras para pegar coisas e pensa em como seria legal ganhar pontos extras por enfrentar as mais difíceis, mas então lembra que, se errarem, recebem um grande zero por não cumprirem o prazo apertado. Então, o professor Green lança uma surpresa, permitindo que os alunos escolham seus próprios grupos, dando-lhes 10 minutos para resolver isso. A sala explode em caos. Han está muito frustrado e só gostaria que alguém equilibrado assumisse a liderança para ele. De repente, alguém fala. Han abre os olhos e vê Lee bem na sua frente, perguntando se ele quer se juntar ao mesmo grupo. Os outros alunos ficam totalmente surpresos com a oferta. Han levanta uma sobrancelha e pergunta a Lee se ele está realmente convidando-o para formar equipe para o projeto. Lee espera ansiosamente pela resposta, mas Han balança a cabeça. Ele diz que não dá, porque parece muito trabalho. Lee parece que acabou de ser atingido por um feitiço. Está completamente surpreso tentando entender o que acabou de ouvir. Mais tarde, no quarto do dormitório, e Adele perguntam como Han pôde recusar tão facilmente o gênio. Han apenas dá de ombros e diz que os colegas de equipe se sentem à vontade porque já jogaram juntos antes, o que torna essa a escolha óbvia. Ele começa a falar sobre os uniformes, apontando para sua gravata vermelha como se fosse a coisa mais interessante do mundo. Entra na conversa, soando como se estivesse recitando de um folheto escolar, dizendo que como todos usam a mesma cor, realmente parece que fazem parte de uma equipe. Ver eles rindo e empolgados com as cores dos uniformes prova que não importa o quão inteligentes sejam, as crianças sempre serão crianças. Então, nosso amigo tira um pôster e sugere que eles parem de falar bobagem e escolham uma masmorra para explorar. Ele menciona uma masmorra de Rank B chamada A Floresta dos Fantasmas, mas Adele sugere tentar algo mais difícil, como a Cabana da Bruxa de Rank A. Han entende o que ela está dizendo, mas argumenta que o sucesso na masmorra depende muito dos itens que pegam. Ele ouviu falar de um item secreto do tipo S escondido na masmorra da Floresta dos Fantasmas, o que deixa todos surpresos. Soya comenta que o item realmente pode ajudá-los a se destacar dos outros grupos. Adele fala que as recompensas extras podem conquistar o professor Green, e pergunta como Han sempre consegue informações que até ele perde. Han dá de ombros e diz que tudo é sobre leitura, então sugere que eles se aventurem. Todos concordam e estão super empolgados com isso. Enquanto observa todos se acomodando em seus papéis, Han pensa que ser um pau para toda a obra realmente combina com ele, mas não consegue esquecer como Lihon descobriu as recompensas secretas na Floresta dos Fantasmas durante o 3º ano na Soul Academy. Se ele quiser realmente fazer parte do grupo e não ser apenas um outsider, sabe que precisa melhorar. Então, diz para todos se prepararem e se encontrarem em 2 dias. Mais tarde naquela noite, alguém conta a um cara sobre a masmorra que Han planeja explorar. Esse cara, Seymour Parker, está super empolgado e diz que é uma boa escolha. Ele sugere que se preparem para isso. Alguns dias depois, o grupo se reúne na biblioteca para entrar na Floresta dos Fantasmas. Han menciona o boato de que fantasmas entram na biblioteca pela manhã, já que a barreira está fraca. Adele insiste que fantasmas não existem, mas então uma voz surge do nada e a prova errada, fazendo-a gritar. Quando um cara aparece, ele rapidamente menciona que é um estudante e diz que fantasmas são apenas monstros, então faz sentido. Han percebe sua gravata estranha e acha que ele não é um aluno de magia, então pergunta o que ele está fazendo ali. O cara se apresenta como Usher Barton, um aluno de 1º ano que quer se juntar ao grupo. Han lembra que ouviu falar de um calouro talentoso em magia da adivinhação. Usher promete que não será um fardo e pede para entrar. Suspeitando de uma motivação, Han o pressiona e pergunta se ele é do tipo SE, e Usher hesita. Han adivinha que ele tem um motivo específico para estar ali, e antes de Usher explicar, uma mulher entra e diz para não tirarem conclusões precipitadas. Ela explica que Usher pode ser útil se eles estiverem indo para a área caótica da estante de livros da Floresta dos Fantasmas. Adele grita de medo novamente, e a garota rapidamente se desculpa e se apresenta como Yun-Ha, uma estudante de teologia do 2º ano e guardiã de Usher. Ela revela que Usher pode ver fantasmas e explica que ele viu algo estranho durante a prática de adivinhação, o que o fez querer entrar no grupo. Yun diz que é a primeira vez que vê Usher tão focado, então para garantir que ele não se perca, ela recebeu permissão de um professor para ser sua guardiã. Han está totalmente de boa com isso e brinca perguntando se Yun tem algum plano secreto, como ser espiã. Ela ri e diz que só concordou em ir com ele por causa de Han.
Quando Han pergunta por que ela está interessada nele, ela diz que ele é totalmente o tipo dela. Isso o pega de surpresa. Ela continua explicando que, desde que ele entrou no departamento de magia e seus olhares se cruzaram, ela sentiu uma faísca com seus olhos brilhantes, cabelo castanho ligeiramente bagunçado e aquele sorriso torto quando ele ri. Ele é exatamente o tipo de bonito que ela gosta. Yoon admite que adora observar garotos bonitos. Quando Han fica chocado, brinca dizendo que sua alma está sendo roubada e acrescenta que Yoon é famosa por atrair caras bonitos e de sucesso. Ele menciona que fazer equipe com estudantes de teologia faz sentido, já que estão lidando com monstros de atributo escuro, afastando as preocupações de Han. Sawyer concorda, e Han não consegue acreditar como todos estão tão tranquilos. Yoon sugere que comecem logo, Usher pega um livro para quebrar a barreira e uma luz brilhante os cega temporariamente. De repente, um portal se abre, e Han percebe instantaneamente que é a entrada para o calabouço. Basil rosna surpreso, já que só conhece calabouços de slimes. Han o pega para acalmá-lo e avança. Um momento depois, a batalha começa, e Han diz para Adele ir em frente. Ela balança sua espada contra o inimigo, enquanto Huan a dá suporte pelo lado. Han começa a perceber que o professor Green disse estava certo. O trabalho em equipe é essencial neste calabouço. Você precisa de um item especial para ver os monstros fantasmas, e se os jogadores não se coordenarem direito, podem acabar lutando uns contra os outros antes mesmo de enfrentarem as ameaças reais. O grupo se organizou e definiu seus papéis. Adele e Huan ficaram responsáveis pela exploração, já que são super rápidos. Sawyer entrou em ação para lidar com os monstros sombrios usando sua força, enquanto Basil causava um grande dano com seus ataques de fogo. Eles passaram rapidamente pelos monstros menores, e Han se sentiu incrível enquanto mirava em um fantasma, vendo o plano funcionar perfeitamente. Yoon acha o grupo realmente impressionante, mesmo sem ajuda extra. Usher concorda, mas diz que Han é ainda mais incrível. Han consegue rastrear fantasmas sem estudar teologia ou usar equipamentos sofisticados. Usher sente que é como lutar com uma venda nos olhos, e ainda assim acertar cada movimento. Ele se lembra de uma profecia sobre Han, o estranho do departamento de magia, destinado a salvar o mundo, e ver Han e Basil o faz acreditar que tudo isso é verdade. Usher de repente sai de seu devaneio e grita que sente uma energia estranha vindo da direita. Fumaça está saindo de uma casa próxima, e Han não consegue se livrar da sensação de frio e peso, fazendo até monstros comuns parecerem como gatinhos fofos. O pânico toma conta de Han, que começa a se perguntar se já estão enfrentando o chefe. Ele lembra que o chefe na Floresta dos Fantasmas tem uma forma assustadora de usar ataques psíquicos para ler e mexer com as memórias das pessoas, mas eles se preparam para a luta mesmo assim. Adele grita que o chefe está em movimento e pergunta se todos estão prontos. O chefe balança a foice e atinge Han, e nesse momento, ele sente o quão difícil realmente é enfrentar um monstro-chefe. É muito mais rápido do que ele pensava. Como o ataque não é físico, tudo o que eles precisam fazer é ignorar as vozes e manter a mente firme para ficar seguros. Han se vê flutuando em uma escuridão total e não consegue sentir nada ao seu redor. Ele começa a pensar que talvez esteja na sala do vazio, mexida pelo seu pet, mas parece forte demais para um calabouço de rank B. Um grito alto corta o silêncio, dizendo que derrubaram o chefe. Então, alguém que ele conhece começa a pedir desculpas e outra pessoa, irritada, grita que ele deveria ter ido embora se não conseguisse lidar com isso. Foi aí que ele percebe. Ele está preso em uma de suas próprias memórias. As memórias fazem ele pensar que ainda é tão terrível quanto antes. Ele se lembra de uma médica perguntando se ele era o idiota que apunhalou pelas costas seu superior, e outro médico o chama de psicopata, avisando as pessoas para não mexerem com ele. Eles nem sabem que ele está ouvindo, mas ele não se importa. Ele fez o que tinha que fazer. O superior que ele mencionou era um maluco total, cujos abusos prejudicaram pessoas. Ele o denunciou, ciente das consequências. Hoje em dia, as pessoas o evitam e o chamam de o denunciante. Não importa se ele é um gênio ou não, tudo o que recebe são insultos por acabar com a carreira de um superior por algo que eles acham que não foi grande coisa. Durante um turno difícil, um colega vê sua mão tremendo e pergunta se ele está bem, lembrando-o que é hora de entrar na cirurgia. Ele apenas olha para suas mãos trêmulas, sem saber como parar, e diz baixinho que não tem ideia do que está acontecendo. Quando o diretor do hospital descobre, fica furioso e quer saber como alguém com mãos trêmulas pode realizar cirurgias. Sem hesitar, ele ordena que tirem essa pessoa da sala de operações imediatamente. Quando ele fala com seu psiquiatra, o médico basicamente diz que as tremores nas mãos são causados por sentimentos reprimidos que surgiram na sala de cirurgia. Ele entende, mas não está nada empolgado com isso. O terapeuta menciona que ele precisará continuar a terapia para ver alguma mudança, o que faz Han revirar os olhos internamente
internamente apenas mais um problema que vai demorar séculos para ser resolvido. Ele começa a se perguntar como sua vida chegou a esse ponto e o que o manteve firme durante seu estágio. Sentindo-se um pouco perdido, seus pensamentos são interrompidos por um membro da equipe do hospital que pergunta diretamente por que ele escolheu a prática clínica. Eles o chamam de fracasso com mãos trêmulas e lembram como ele passou de um estudante brilhante a alguém totalmente inútil. Com cada olhar cruel e comentário áspero, ele sente sua força mental desmoronando cada vez mais. Eventualmente, tudo se torna insuportável e ele sai do hospital sozinho. Ele achava que estava diferente agora, mas quando chega na Soul Academy, percebe que ainda é aquela versão fraca e quebrada de si mesmo. Do nada, uma luz aparece acima de Han. Surpreendentemente, Han percebe que há manjericão flutuando no espaço mental onde ele está. Ele fica perplexo sobre como o manjericão conseguiu invadir esse espaço, especialmente porque foi configurado pelo ataque psíquico do chefe monstro. Quando o manjericão se aproxima, ele encontra o olhar de Han e o lembra sobre o contrato deles. Nesse momento, Han se dá conta de que domar os sentimentos dos Links do Mago com um monstro provavelmente fez com que o manjericão sentisse suas emoções e fosse até ele. Han ri e brinca, dizendo que o manjericão é mais como um filhote emocional do que um dragão, e o manjericão imediatamente vai até ele para um abraço. Han percebe que a escolha que fez não foi apenas para incomodar seu arrogante superior, mas sim para fazer a coisa certa, salvar vidas e combater a corrupção. Ele acena para o manjericão, agradecendo pela ajuda para clarear sua mente, e diz que está na hora de seguir em frente e sair daquele espaço vazio. De repente, o manjericão começa a apontar loucamente, e Han olha para ver um coração flutuando na escuridão. Ele se pergunta se é um tesouro escondido e pensa que estar dentro do monstro lhe permite ver coisas que não poderia ver de fora. Han vê a lanterna fantasma, que é basicamente o coração do chefe, de onde vem todo o seu poder. Ele foca para reunir sua energia e grita para o manjericão ajudá-lo. O manjericão solta uma enorme explosão de fogo que alimenta as 3 gigantes setas mágicas que Han dispara contra o coração. As setas acertam em cheio, perfurando o coração enquanto queimam. O chefe grita enquanto a lanterna fantasma se solta e flutua em frente a Han. Adele corre até Han, toda empolgada, dizendo que finalmente ele conseguiu sair. Ela menciona que Soya havia escapado antes, mas todos começaram a se preocupar porque Han demorou tanto. Wan pergunta se ele realmente derrotou o chefe. Han mostra a mensagem do sistema dizendo que ele completou a dungeon de Rank B chamada Ghost Forest. Wan não consegue acreditar e diz que achava que Han estava apenas brincando, já que itens escondidos são muito difíceis de encontrar. Han concorda, dizendo que a suposição deles faz total sentido. Soya vê a lanterna e se pergunta se esse é o item secreto, não conseguindo desviar os olhos dele. Ela acha incrível, mas sua expressão muda quando ela diz que algo parece estranho. Ela aponta que subestimaram totalmente o ataque mental do chefe e acabaram sendo sugados pelo vazio. Wan pergunta se um feitiço tão poderoso deveria estar em uma dungeon de Rank B. Adele concorda e acrescenta que o poder da lanterna parece ser muito forte para aquele lugar. Han franze a testa quando se dá conta de algo e pergunta rapidamente onde estão Yun e Usher. A pergunta pega todos de surpresa. Antes que alguém possa dizer algo, figuras sombrias em capuzes negros aparecem e pegam Yun e Usher. Parker se aproxima com um sorriso debochado, provocando os estudantes de teologia por tentarem proteger a equipe de Han, enquanto os acusa de não serem completamente honestos sobre suas intenções. Ele insiste para que entreguem Yun e Usher e se aliem a ele, ou então haverá problemas. Enquanto Han observa, ele percebe que Parker perdeu totalmente o juízo. Parker diz a Han que se sua equipe se juntar agora, isso realmente ajudará a finalizar o projeto, pois estão quase terminando e só faltam alguns toques finais. Han começa a ficar um pouco inseguro e pergunta o que Parker está realmente planejando. Parker explica que estão com falta de pessoal porque se concentraram nas pessoas que sabem fazer magia e menciona a ideia de Han sobre invocar demônios. Adele não consegue se livrar da sensação de desconforto e começa a questionar se a academia está envolvida com magia negra e se o departamento de necromancia está por trás disso. Ela lembra que Han se juntou à equipe de Parker no primeiro ano e agora está preocupada que ele ainda tenha ligações com os necromantes. Esse pensamento a assusta, especialmente quando considera que o mago negro que Han expulsou da árvore Bobab poderia ter sido parte de um esquema maior para enganar todos. Han acha que o ritual é complicado, mas possível e oferece sua ajuda. Parker sorri, sabendo que Han ajudaria e sente um alívio. Han começa a listar o que eles precisam, e Parker interrompe, dizendo que tem tudo, exceto o meio, que é por isso que ele está ali. Adele não acredita como todos estão tão relaxados
com isso e pergunta sobre o que é esse tal de meio. Parker simplesmente despreza, dizendo que é uma magia qualquer, mas então solta a bomba. É para invocar demônios e eles precisam de um hospedeiro humano forte. Fortalecer o chefe não era apenas por diversão, eles estão procurando um mago poderoso, de preferência com sangue sagrado. Parker diz que Han sempre torna as coisas muito mais fáceis. Han estende a mão para apertar a de Parker. Han casualmente menciona que talvez fosse um bom momento para eles se unirem novamente, assim que Parker pega sua mão. Han o atinge com um choque elétrico, fazendo Parker cair no chão, atordoado. Parker grita de dor, perguntando o que diabos Han estava fazendo. Han apenas ri e diz que foi bem burro achar que poderiam trabalhar juntos depois de tudo o que aconteceu. Ele lembra Parker de como ele quase foi pego em seu plano, e aponta os dois grandes erros que cometeu: confiar demais em Han e subestimá-lo completamente. Han tira uma varinha e dá outro choque elétrico doloroso em Parker. Parker luta para se levantar, com energia negra estalando ao seu redor, e pergunta a Han se ele realmente tem coragem de traí-lo. A raiva de Parker transborda quando ele acusa Han de achar que poderia simplesmente fugir porque foi transferido para o departamento de magia. Ele solta um feitiço poderoso, gritando que Han seria o próximo sacrifício. Han mal consegue desviar, surpreso com a velocidade de Parker assim que ele se levanta. Adel corre até ele, muito preocupada, temendo que ele estivesse se envolvendo novamente com magia negra. Ela menciona que se fosse verdade, ela mesma o teria derrubado. Han não sabia se devia se sentir lisonjeado ou assustado com isso, e brinca dizendo que, pelo menos, é bom saber que ela se importa. Parker ainda está de pé após ser atingido pelo raio e percebe o quanto ele realmente é forte. Han também percebe isso. Esse tipo de ataque derrubaria qualquer outra pessoa, mas Parker não é qualquer um. Ele é o vilão principal por uma razão. Han diz a Adel para cuidar dos necromantes que estão atrás de Soya e dele. Ele sabe que Parker agora está focado nele e não vai parar até que termine o que começou. Adel acena com a cabeça e começa a trabalhar. Antes que qualquer um deles possa agir, Parker dispara uma flecha de energia negra, mirando diretamente em Han. Han mal consegue levantar um escudo a tempo, mas o próximo ataque é ainda mais forte e destrói completamente a barreira. Han se sente totalmente sobrecarregado pelo poder de Parker, e isso nem é toda a força dele. Parker não veio para brincar, ele veio para ganhar. Um golpe faz a varinha de Han voar longe, e antes que ele possa alcançá-la, Parker o agarra pelo pescoço e o levanta como se fosse uma pena. Parker diz para ele tomar cuidado e menciona que sabe demais e está começando a se tornar um problema. Han percebe que Parker é forte, mas talvez seu animal de estimação possa mudar as coisas. Basil, inesperadamente, atinge Parker por trás com uma explosão de chamas. Parker fica desesperado, gritando e soltando Han antes de se virar para ver o que acabou de acontecer com as chamas.